ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou a suspensão de emendas parlamentares que, segundo a Polícia Federal, teriam sido indicadas de forma irregular pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto. Dino também determinou o bloqueio de bens de Valdemar até o limite de 119 milhões de reais. Segundo a investigação, funcionários da Câmara dos Deputados teriam atuado para direcionar pelo menos 21 emendas em benefício do presidente do PL. De acordo com a Polícia Federal, Valdemar, que não exerce mandato parlamentar, teria participado da destinação dos recursos por meio de um suposto esquema ligado ao orçamento secreto, utilizando nomes de deputados para dar aparência de legalidade às indicações. Guta, só para contextualizar para a nossa audiência, a investigação que resultou no bloqueio de até 119 milhões de reais atribuídos ao Valdemar Costa Neto, aponta que uma servidora chamada Mariângela Fialec, que é conhecida como Tuca por lá, ocupava uma posição central nesse suposto esquema. Que suposto esquema seria esse? Ela está envolvida, inclusive, numa outra investigação que mira o chamado orçamento secreto no Congresso, que trata-se de uma execução, de uma ação executada pela Polícia Federal em dezembro de 2025, no âmbito da Operação Transparência, que mirou o deputado Arthur Lira, do PP, do qual a investigada é ex-assessora. Segundo o documento da PF, a Fialec dominava procedimentos, sistemas, fluxos administrativos essenciais ao fracionamento e remanejamento e também a justificativa formal das emendas, o que lhe conferia uma capacidade concreta de materializar decisões tomadas fora do processo parlamentar regular. Diga, Guta. Mais adiante, a gente vai tratar também da investigação contra o Eduardo Cunha, nesse mesmo sentido, e também teria a participação dessa servidora, a Mariângela. Olha, Dani, é tudo muito escandaloso. O Valdemar Costa Neto, presidente do PL, inclusive, já se manifestou dizendo que não se pode criminalizar a política, que mesmo ele não tendo mandato, ele como presidente de um partido, é natural que ele faça ali, que ele influencie na destinação desses recursos, mas eu acho isso tudo muito grave. As emendas parlamentares têm sido utilizadas, sim, utilizadas no Brasil para encaminhar esses recursos para redutos eleitorais. Os diálogos que foram divulgados nessas mensagens, eles dão conta de muita pouca seriedade com o dinheiro público. Não, é 24 milhões para cá, 15 milhões para lá, como se fossem valores triviais e não tivesse, de fato, uma justificativa para o encaminhamento desse recurso. Então, eu sou extremamente cautelosa e rígida quando se trata de dinheiro público. Eu acho que todo o rigor ainda é pouco, porque esse dinheiro todo aí saiu do bolso dos pagadores de impostos. O ministro Flávio Dino, Berenice Leite, também deu 10 dias para o presidente da Casa, Hugo Motta, enviar documentos relacionados às emendas investigadas. O ministro ainda determinou a suspensão imediata dos repasses vinculados a esses recursos. O Hugo Motta, no entanto, só respondeu publicamente, lá no X, com muitas críticas à ação. Diga, Berenice. Pois é, Daniel, o presidente da Câmara, Hugo Motta, até fiquei impressionada com o seu posicionamento, porque se posicionou, né? Talvez porque alguns dias atrás o Lula disse que não vai apoiar o pai dele lá no Senado, né? A candidatura do Senado, mas agora parece que o Hugo Motta acordou, tá vendo aí a invasão de competências, e o ministro Flávio Dino, desde que foi designado para ser aí o grande paladino da justiça em relação à transparência e rastreabilidade das emendas parlamentares, né? A gente tem que lembrar, inclusive, que o tal orçamento secreto que tanto falavam que existia na época do ex-presidente Jair Bolsonaro, batizaram de forma pejorativa com esse nome, porque não sabia ali, essas emendas PIX, elas simplesmente eram depositadas sem nenhum tipo de projeto. E o que mudou de lá para cá? Nada, só a nomenclatura. Na verdade, concentraram esses valores, né, esses bilhões de reais que são designados por ano, concentraram ainda mais o poder na mão do executivo e a transferência é feita via ministérios. No caso do que estão acusando aí o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, são as emendas de comissão.
E, sinceramente, Daniel, eu acho que no nosso país nós temos coisas muito mais graves acontecendo, até porque na decisão do ministro Flávio Dino, em nenhum momento ele fala, e nem a própria Polícia Federal, eles têm certeza de algo, nem indícios, na verdade, de que esse recurso foi transferido para o bolso do presidente do partido. O que está havendo até o momento que eles identificaram foi um redirecionamento de recursos que talvez seriam para um município, mas foram para outros, com o pitaco, digamos assim, do presidente do partido, que é o presidente da casa. Agora, nós não podemos ter uma indignação seletiva. Vou citar aqui mais um exemplo para poder trazer essa questão. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como presidente do Senado, né, quando ele e Lula estavam conversando e tudo ia às mil maravilhas, ele, até hoje, né, o homem mais poderoso do Congresso, não só em termos de receber emendas parlamentares e direcionar para quem ele quer, e, por sinal, só beneficia ali no seu estado do Amapá os redutos eleitorais do seu partido, do União Brasil. Agora, convenhamos, vocês acham mesmo que o presidente do partido, em nenhum momento, senta com o presidente do Senado, que é o posto do Alcolumbre, do União Brasil, ou até mesmo o Sóstenes e o presidente do PL não conversam entre si? Olha, aquele município ali do nosso prefeito, vamos mandar umas emendas para lá, né? Então, assim, é algo que existe nos bastidores e que se conversa de forma interna. Eu acho que grave seria se nós tivéssemos indícios de que esse recurso foi transferido, foi desviado, e aí sim, quando a gente fala de desvio, é não chegar na ponta, não chegar nos municípios e não ser aplicado. Isso ainda não foi constatado. Então, o ministro Flávio Dino também precisa, já que vai investigar, né, o PL, que, por sinal, é o principal partido que concorre contra o governo Lula, ao qual ele foi ministro da Justiça, também precisa ficar de olho em outros partidos que fazem isso. Acredito que todos, por sinal. E o próprio presidente Lula, porque despejou 33 bilhões de reais só nesses primeiros 6 meses, durante votações importantes, que gostaria de ver as suas pautas prioritárias sendo aprovadas. Já estou finalizando, Daniel, porque isso é importante. Na semana de votação, por exemplo, da sabatina do Jorge Messias, foram 12 bilhões despejados ali no Senado Federal. E vocês acham que todos os senadores receberam essas emendas que vieram do Executivo? É claro que não. Foram senadores do Centrão que tinham ainda a possibilidade de votar no Messias ou não para a cadeira do Supremo, e os senadores da oposição não receberam nenhum centavo. Então, isso também tem que ser investigado. Fora os 24 bilhões dos 33 que já foram despejados esse semestre pelo governo federal e que não tinha nem projeto, ou seja, não sabe para quê e nem para onde. E mesmo assim o governo federal enviou esses recursos para sabe lá quais parlamentares. Então, sem indignação seletiva, ministro Flávio Dino.